praticante, do atleta. Tem uns caras que não conseguem fazer nem polichinelo, cara. Eu não tô nem zoando. Não, Quando é eu servi verdade, lá em é 2004, mó tempo atrás, quando eu falo isso, cada vez vai ficando mais longe. Tinha os moleques que eles não conseguiam fazer polichinelo. Não conseguia. Completamente descoordenado. Dá pra um cara desse ir fazer um cross-treino? Com certeza, porque um bom treinador, ele vai entender o nível de complexidade do exercício e vai adaptar o exercício para esse o nível do praticante. Uhum. Então, ao invés de você fazer um movimento completo, você pode parcelar o movimento para que a pessoa consiga executar e aprender a execução do movimento. Então, tudo dentro da modalidade do CrossFit e, obviamente, em qualquer prática desportiva, existe a adaptação para o seu nível atlético, para a sua coordenação. Então, seja no CrossFit, seja na musculação, seja no futebol, existem etapas de aprendizagem para você executar qualquer movimento. Então, dentro do cross, isso acontece. São maior. Beleza. Caminhão de lixo é maior do que Porsche. Eu prefiro andar de Porsche. Não que seja um lixo o Open, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, não é um... diz que o Open é lixo. Aparece amanhã no Metrópolis. Fala que é um lixo, né? Mas não é isso. Agora, o cara da Open, você fala, mas o cara tá assim, cara, mas o cara gosta da Open. Então, quando a gente começa a segmentar, e você vai ver que, assim, o padrão de físico, ele muda, por exemplo, o padrão estético, ele muda, por exemplo, daquilo que a pessoa acha quando ela vai procurar um parceiro. Eu gosto do meu físico, se eu pudesse, eu seria um classe physique. Sem dúvida nenhuma. Se eu estivesse no meu alcance, cara, é o físico que eu acho mais legal. Uhum. É o que me lembra, sei lá, o Superman, que é o super-herói que eu sou mais fã. Mais até do que o Conan, que o Ar, não sei o quê. Cara, pra mim sempre o Superman é aquele físico, porra, aquilo é sensacional. Super acontecia? Eu tava numa época que eu tava trabalhando demais e assim, eu já tava restringindo o sono, eu tava encaixado o volume de treino que eu podia fazer de musculação, não adiantava fazer mais, e se eu caísse na caloria, eu ia entrar em LEA, né, que é o Low Energy Availability, ou seja, ia despencar tudo que é hormônio. Aí eu falei, cara, eu tenho que arrumar uma modalidade. Na época, né, eu já era amigo do Ramírez, contei pra ele, falou, cara, vamos fazer um treino? Vamos fazer um treino. E aí ele fez o complemento como um cross-treino. Então eu treinava minha rotina de musculação e aí eu tinha num outro horário esse complemento que era um exercício de altíssima intensidade, mas usando musculação, né, e não de força, né, mas combinando capacidades. E aí o meu físico deu aquela enxugada e é a foto que vocês veem, é uma foto que tá nas Ironberg, eu nem sei se tem essa foto na internet ainda, mas o peso, eu fiz aquela foto, eu tava com uns 103 quilos mais ou menos. E é um dos físicos que eu mais gostei. Né? E a foto que ficou mais famosa. Nem foi essa última preparação que eu tava com 110, que eu tava com 42 anos, foi em 2023, 2022, 2023, né? Que tava com eu, Renato Júlio, e foi o primeiro físico marcante, assim, que eu coloquei na minha carreira. Né? O segundo foi esse em 2022, mas aquele físico, ele não tem restrição calórica. Zero restrição calórica. Eu fiz dieta norma calórica do começo ao fim, cara. Caralho. E é o que é a intensidade? Lesão até lesão muscular, porque o cara ele fica tanto na máquina que depois ele vai, por exemplo, uma coisa idiota, o cara escorrega no estacionamento, vai tentar apoiar e pumba, rasga um tendão, por quê? Porque ele não consegue fazer uma coisa chamada coordenação intermuscular, né? É uma das lesões mais comuns, por exemplo, de peitoral, falta de coordenação intermuscular. Né? Tem um pouco de intramuscular também, mas assim, é no exercício livre que você ganha habilidade. Então, treino só de máquina é confortável, mas não é seguro. Você desenvolve uma força que você não controla. E a gente tem que pensar também na questão da transferência. Qual a capacidade de transferência de você fazer uma cadeira extensora para o futebol ou para outra modalidade desportiva? Então, toda vez quando a gente trabalha pensando em transferência para o desporto, a gente tem que pensar em quais exercícios teriam mais essa capacidade de transferência. Então, por exemplo, outra dúvida, há quanto tempo existe essa tua... Eu não vou chamar de corrente, mas essa tua jeito de pensar. Pensa que o agachamento é o primeiro movimento que o ser humano faz. É o que torna ele diferente de toda a raça humana, é o que torna ele bípede. Né? De todos os animais na Terra. Bichos, né? Ele é bípede, né? Ele é 100% bípede. Ele não usa os braços ou os membros superiores para caminhar. E se é justamente isso, não é para doer. Se tá doendo, muitas vezes falta alongamento de posterior de coxa, alongamento de tríceps sural, alongamento de panturrilha.
Cara, se você não tem um alongamento bom de panturrilha, você não agacha. Se você não agacha, você vai ter dor no joelho, você vai ter dor na lombar, você pode ter dor no quadril. O que muitas vezes acontece é a gente atender no consultório de ortopedia uma pessoa que tem um problema crônico de joelho e avançando, é aquela... Começou uma condromalácia quando eu tinha 20, aí com 26 piorou, agora eu tô com 35 e já tá numa condromalácia grau 3 que eu tenho exposição do leito ósseo. Tá bom. O que você faz de exercício? Não, faço academia. Todo mundo faz academia. Pelo menos todo mundo paga. Intensidade, volume, intensidade. Aí vamos ficar brigando o que é intensidade. Tá certo, Ramires? Com certeza. O Ramires, uma das primeiras publicações dele, acho que tá no treino de alta intensidade, né? Sim. Ele fala de 4 valências. Tem volume e intensidade, beleza. Mas tem complexidade. Você pode fazer exercício mais complexo, menos complexo. Vou dar um exemplo simples aqui. Você pode fazer um bíceps máquina, que você já tem a máquina te dando o trilho biomecânico, você só precisa fazer a força do bíceps. Você pode fazer um agachamento. Você tem que trabalhar o corpo inteiro e core, estabilizando o tronco, ou seja, extremamente complexo. Então deixa eu abrir um parênteses aqui. Vai. No exemplo do bíceps que você deu, de fazer na máquina, que ela tem lá, meio que te coloca já no lugar e Isso. tudo mais, tu só precisa mesmo fazer, puxar. Bicicleta com rodinha. Isso, bicicleta com rodinha. Muda nessa complexidade, nessa valência da complexidade que você está falando. Muda eu pegar um halter e fazer livre, por exemplo? Muda completamente. Tá, então, Muda completamente. Então não Essa é a precisa ir para complexidade. um agachamento. Não precisa, mas se você tiver que fazer, por exemplo, um bíceps unilateral com halter, flexão de cotovelo unilateral com halter, já ganha complexidade. E depois tem a densidade do treino. Quantos exercícios, quantos movimentos você faz num determinado período de tempo. E aí uma das coisas que ele programou, você consegue fazer isso com agachamento? Não tem como. Consegue fazer isso com terra? Também não. Consegue também fazer isso com stiff? Supino. Também não. Consegue fazer com supino, uma passada. Então, assim. Tem que estar completamente presente no exercício, né? Exatamente. Tudo que você não consegue fazer outra coisa enquanto você estiver fazendo exercício é o que você precisa fazer. Tudo que você consegue fazer fazendo outra coisa é o que você tem que treinar para ter atenção naquilo que você está fazendo, porque senão você pode fazer besteira. E aí, a gente está conversando sobre o treinamento de força. Hoje tem esse boom do treinamento de força voltado para a estética, mas não é algo novo. Existe literaturas que mostram que o treinamento de força ele já era utilizado nos primórdios dos Jogos Olímpicos. Tem livro de 1569 falando sobre a importância da prática do treinamento de força, seja para a saúde, seja para o desempenho esportivo.